Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que porrada! A pior derrota da história da seleção nas eliminatórias. O Brasil perde por 4-1, é goleado, é amassado pela Argentina e a gente precisa falar do vexame e dos culpados. Será que é só o Dorival? Será que é alguém além do Dorival? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Temos que falar da seleção brasileira. Eu tô vendo aqui algumas manchetes, né? O GE, por exemplo, coloca nocaute. Falamos tanto em porrada na véspera. Os jornais argentinos colocam uma porrada monumental. O jogo foi no Monumental de Núñez. Nunca havíamos perdido por um placar deste tamanho nas eliminatórias. Embora nunca tenhamos vencido a Argentina em Buenos Aires, né? Em solo argentino pelas eliminatórias. Então o jogo já era difícil. Enfrentamos a seleção campeã do mundo. Se não é a melhor seleção do mundo, é a campeã do mundo, que bateu a França na grande final, tem 2 anos e alguma coisa, é verdade. Mas a seleção argentina, ela existe, gente. Ela existe como time, ela existe como escrete, como uma equipe bem montada, entrosada, bem treinada e com identidade. Essa é a seleção argentina. O Brasil, meus amigos, ele não existe. Ele é um catado. E aí já começamos a perder dessa maneira, porque você tem um time contra um catado. Você tem um técnico, Lionel Scaloni, que conhece a sua seleção, que sabe o jogador que ia escalar, que não tinha Messi, não tinha Lautaro Martinez, não tinha Di Maria, jogadores até já bem veteranos aí, mas ele sabe muito bem como lidar com as adversidades, com os jogos especificamente. Contra o Uruguai jogou o Simeone, contra a seleção brasileira o Paredes. Ele dominou o meio-campo do Brasil. Porque aí nós temos um técnico, que é o Lionel Scaloni, contra o Dorival Júnior, que é um profissional da bola, um técnico multicampeão aqui no futebol brasileiro, completamente perdido e que não ligou com a seleção brasileira. E eu não estou falando isso por conta desse jogo, é que esse jogo ele chancela, ele carimba, ele é o que grita, o que salta aos olhos, mas o trabalho ele não vem acontecendo, né? Ele não vem acontecendo. O Dorival enxerga uma evolução que a gente olha para o campo e esse é o principal problema. Quando o técnico assume, entende a dificuldade e transparece isso para o torcedor, o Dorival desde sempre, até por uma questão de autoafirmação talvez, ele chegou na seleção dizendo que o Brasil chegaria na final da Copa do Mundo, que o Brasil tinha que voltar para o brasileiro, que o brasileiro tinha que abraçar a seleção brasileira, que ele enxergava a evolução. O problema é essa desconexão com a realidade. As entrevistas do Dorival, elas conseguem ser piores do que a atuação em campo. E, cara, eu sou fãzaço do Dorival, como pessoa e como profissional. Acho que ele tem bons serviços prestados ao futebol brasileiro treinando alguns clubes. Na seleção, em que a exigência ela é completamente diferente, em que a pressão é muito grande e que talvez estejamos diante da maior crise da nossa história, porque já estamos, vamos completar, né? 24 anos sem um título e não há perspectiva de que esse título venha, seja em 26, seja em 30, seja em 34, eu não enxergo, gente, eu não enxergo. Então, a gente tá diante de uma realidade muito possível de vivenciarmos aí 30, 40, 50 anos sem um título mundial. Pode muito bem acontecer. Estaríamos diante da maior crise da nossa história. E aí o Dorival Júnior é esse cara que, assim, não consegue fazer o Brasil jogar, não consegue convocar corretamente. Embora eu não tenha tido tantas contestações assim à convocação, porque, cara, a gente olha para as opções e tá difícil. E se você olhar para esse time, para esse elenco, cara, você vai encontrar muitos jogadores bons, ótimos jogadores até. Gente, o The Best da FIFA joga no Brasil. Vocês sabiam disso? Pois é. O Rafinha é candidato à bola de ouro na temporada europeia. Vocês sabiam disso? Pois é. O Joeliton, que entra na seleção brasileira e não consegue jogar, é destaque da Premier League. O Murilo, que fez uma atuação
pavorosa com a camisa da seleção na defesa, que foi exaltado quando saiu aqui do Corinthians, mês sim, mês não, jogador do mês da Premier League, jogando como zagueiro no Nottingham Forest. O que acontece? O jogador veste a camisa da seleção, ele vira um bagre, um perna de pau. Peraí, tem algo errado. Porque esses caras, eu até acho que realmente a gente tem dificuldades, especialmente nas laterais, no setor de meio campo. Nós temos uma infinidade de meio-campistas rigorosamente iguais. Nenhum se destaca. E são bons jogadores, tá? Mas, ó, Joelito que eu citei, Bruno Guimarães, João Gomes, André, o Douglas Luiz, que não foi dessa vez. Cara, são todos jogadores iguais. Se você pegar uma camisa e botar um no outro, eles são volantes macios. Eles são volantes técnicos, é verdade, que jogam e jogam bem nos seus clubes, mas na seleção brasileira não tem o brio, não tem a chegada, não tem a personalidade, não tem a liderança. Caramba, eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas tá faltando um pouquinho de pulso ali, cara. Porque no meio-campo o jogo se define. E voltando pro jogo, o Dorival Júnior, o meu treinador, colocou 2 jogadores no meio, 4 atacantes contra a dita melhor seleção do mundo. O que o Scaloni fez? Dominou o meio de campo com o Paredes, com o Depou, com o McAllister e acabou o Brasil. Porque eles já são bons, eles já são melhores do que a gente. E se a gente entrega um meio campo tático para eles, jogando na casa deles com 90 mil pessoas, o que a gente esperava? O que a gente esperava? Gente, foi um chocolate tão humilhante que com 7 minutos a torcida começou a cantar olé. Que quando sai o segundo gol, eu pensei que viria um novo 7-1 ou um 7-0, porque nós fizemos um gol porque eles entregaram a bola. Porque o Romero saiu errado ali, o Matheus Cunha, que até estava ligado no jogo, foi lá e fez o gol, mas um gol achado, um gol que caiu de paraquedas, que não estava nos planos. E quando sai o gol, eu juro que eu pensei para vocês, eu não vou me iludir. Embora o ufanismo, né, das transmissões e tal, vamos lá Brasil e tal. Cara, eu olhando o jogo, eu falei, meu Deus do céu, se eles apertarem o play, vai mais 3, 4, eu achei que ia virar em 3 e terminar em 6. Eu achei que esse era o cenário mais fidedigno do jogo. E poderia ter sido um novo 7-1 tranquilamente, tranquilamente. É que a seleção argentina perdeu muitos gols, especialmente no segundo tempo. O Bento, goleiro que joga na Arábia, e que foi o escolhido para ser o substituto do Alisson, que muita gente critica, que nunca tomou mais de 3 gols, ou mais de 2 gols com a camisa da seleção. Acho que 3 ele até tomou, mas 4 nunca, desde que ele estreou em 2015. O Alisson, que é destaque no livro, mas que também tem seus problemas na seleção e que também está dentro desse rol do tipo de jogador que se destaca no clube, chega na seleção e vira um Zé Mané. E eles não são. Agora o Bento, cara, tava apavorado. Apavorado. Como o Joeliton, como o Murilo, o Guilherme Arana. Eu juro pra vocês que eu tenho dificuldade de achar outro lateral esquerdo, tá? Porque realmente nós temos dificuldades na posição. Talvez o Alex Telles, o Renan Lodge nunca mais voltou, tá na Arábia Saudita. O Wendel voltou agora do Porto para o São Paulo e nem é titular, né? O Enzo Dias está jogando como titular ali no São Paulo, então eu realmente tenho dificuldades. Agora, o Arana, gente, não joga em alto nível, tem uns 4, 5 anos. É muita falta de opção, né? E foi o único lateral esquerdo que ele convocou. O único. Na lateral direita, eu acho que o Wesley, obviamente, muda um pouco quando você entra no segundo tempo diante da Colômbia e você, dentro do cenário do jogo, Colômbia cansada, você se destaca. Agora, quando você começa uma partida diante da Argentina, em Buenos Aires, fica mais difícil. Mas o Wesley é um jogadoraço. Ele entra num bojo, né, de um contexto complicado da seleção em que ninguém se destaca. E isso vale para todo o resto. Agora, o que o Brasil fez no meio-campo, cara? O que o Dorival fez no meio-campo? Por que lá não estavam? E aí eu elogiei a convocação na época e me penitencio por isso, porque eu falei que o Yuri Alberto poderia ir na vaga do João Pedro, acho que o Hugo Souza merecia, e a gente viu, né, que na ausência do Alisson, enfim, talvez o Hugo tivesse mais segurança, talvez
Talvez, porque tô colocando na condicional porque o ambiente da seleção ele não está favorecendo ninguém. Mas não estava faltando um jogador do nível do Rafael Veiga, no meio de campo, do Alan Patrick, do Inter, um jogador de retenção de bola, porque o Gerson machucou. E ele eu acho que ainda é o melhor jogador ali, que não é um meia armador, mas é um meio campista clássico que faz o time jogar e que ajudaria muito. Na ausência dele, que é o mais diferente de todos, são jogadores iguais. Jogadores iguais. E sem o brio e a aura da seleção. Para jogar na seleção, você precisa ter a aura de jogador de seleção. E nós temos pouquíssimos jogadores de seleção. Eu ia citar o Neymar aqui, que talvez seja o único, né? Mas enfim. O Neymar eu não sei se quer, né? Eu acho que quer, mas tem dificuldades, enfim, não é o caso agora. Porque a Argentina não tinha Messi, não tinha Lautaro, não tinha Di Maria. E poderia ter sido muito mais. E a partir de agora? Em que o nosso Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito até 2030 por unanimidade, por aclamação, diante de todas as federações, de todos os clubes brasileiros que apoiaram o Edinaldo. E agora? O que o senhor Edinaldo vai fazer? Ele que bancou o Dorival antes do jogo. O que ele vai fazer? Esse mesmo, que inventou o Ramon Menezes depois da Copa, do tipo assim, a gente tem tempo, vamos esperar pelo Ancelotti aí. E aí, lá foi o Brasil tomando taca, inclusive de Marrocos. Que ok, terminou a Copa numa posição interessante e tal, fez a melhor campanha da história, mas vamos lá, né? Já começamos a cair na real ali. Perdemos para Marrocos. Aí depois, o Fernando Diniz, que eu gosto, tá? Mas quando você define o Diniz como um técnico de seleção, você precisa entender uma coisa. Vai demorar para ele achar um time, um jeito de jogar. Do jeito que a seleção se encontra de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, vai ser mais difícil. Então, é provável que a gente se atrapalhe no começo. Temos tempo para isso? Talvez não. Mas vamos lá, aposta no Diniz. Agora, treinando o Fluminense e a seleção brasileira é uma invencionice daquelas. E aí, obviamente, não deram tempo para ele, os resultados não vieram e ele foi alijado do processo. Que loucura. E aí, chegamos ao nome de Dorival Júnior, que era meio que consenso, do tipo, não tem outro, aquela coisa toda. Eu vou falar baixinho aqui, porque eu sei que ninguém vai concordar comigo. Ninguém é muita gente, né? Mas muitos não concordarão comigo, mas eu tô com saudade do Tite, tá? Mas nas Copas ele foi mal. Por conta de um chute. Ou de uma perda de bola no campo de ataque contra a Croácia. E por conta de algumas situações no jogo contra a Bélgica e também uma convocação de muitos lesionados e tal. As Copas, realmente, a primeira ele cometeu alguns erros, insistência no Gabriel Jesus, aquela coisa toda. No segundo ciclo, o trabalho do Tite foi fantástico. E a gente não passava essa vergonha nas eliminatórias. Sobrávamos. Chegamos na Copa, inclusive, com confiança do torcedor. E estávamos classificando até a prorrogação contra a Croácia. E aí, numa cagada, fomos para os pênaltis, e aí o emocional foi lá embaixo, e nós fomos eliminados. Vamos analisar só o resultado ou o trabalho? Eu não estou analisando só o resultado do Dorival Júnior. Eu estou analisando o contexto que fez com que a gente chegasse até aqui e tomasse essa pancada. Pancada, porrada, que o Rafinha disse que daria nos caras. E eu aqui mesmo disse para vocês, gente, o Romário instigou ali, o Rafinha do tipo assim... É isso, a Argentina, vamos para dentro deles. Não foram, né? Não foram. E aí, é o que eu falei aqui também. O Rafinha vai ter que arcar com isso. E ele arcou, né? Porque o Dibu Martínez deu um encontrão nele, os jogadores falaram um monte de besteirinha para ele. É o risco, porque você tem que falar e se garantir. E essa seleção não consegue fazer isso. Gente do céu, Dorival vai cair? Acho que vai. Acho que a gente vai ter essa notícia aí nas próximas horas e eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Acho que não tem como fugir muito de Abel Ferreira. Será que vai ser convidado? A CBF não curte muito ele. Será que ele vai aceitar? Eu acho que a gente tem essas duas questões. Jorge Jesus, se a gente for pensar em estrangeiros, eu acho que, claro, esqueçam Guardiola, Ancelotti, isso aí é devaneio. O Jürgen Klopp, que até abandonou a carreira. Mas eu acho que não vai fugir muito de Abel Ferreira ou Jorge Jesus. O Jorge Jesus tá babando para assumir, tá? O Abel Ferreira eu não sei se aceita, de verdade.
E entre brasileiros, os nomes aventados são Renato Gaúcho, que aí você vai mais para o empirismo, para um técnico que é muito bom de vestiário, numa dificuldade de treinar e entrosar, é um cara que tem o grupo na mão, que consegue convencer os jogadores, tem muita personalidade, que leva isso para as entrevistas e não esses discursos modorrentos que a gente está acostumado a ouvir. Isso melhoraria. E o Felipe Luiz, que é um fenômeno recente, mas é um fenômeno como treinador, números impressionantes no Flamengo, métodos, processos, aulas nas entrevistas, e um cara também de vivência em seleção, Copa do Mundo, é um cara que poderia, mas assim, começou a carreira ontem na história do futebol. Então é difícil mesmo tomar essa decisão, mas eu acho que são nomes cotados para assumir a seleção brasileira. Você tem alguma saída? Tomamos gol de tudo que é jeito, gente. Olha, o McAllister antecipando o Bento, o Enzo Fernandes, o Julian Álvares jogando demais, o Almada jogando demais, e só não tomamos mais porque a Argentina perdeu gols no segundo tempo, que era para ter sido um novo 7-1. E vou dizer mais, foi tão humilhante quanto. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!